Já está no ar o Mudando de Vida, o programa da Catedral da Família. No Frangão da Liberato e a Saideira, você encontra os assados mais gostosos da cidade. Temos frango, costela no bafo, peixe, calabresa, porco, além de feijão tropeiro, baião, salada, sucos e muito mais. Ah, e é claro, o nosso delicioso açaí. Ligue agora para o nosso delivery 980 19 4707. A vida é feita de momentos preciosos que devemos proteger, e estar preparado para o futuro é uma forma de garantir a segurança e a tranquilidade de quem amamos. Nós da Sociedade New Life, há mais de 22 anos, estamos preparados para este momento de despedida. Com planos de assistência funeral com direito a jazigos ou cremação e preços que com certeza cabem no seu bolso. Garanta já a tranquilidade que sua família merece. Ligue 98110 7377. Sociedade e Funerária New Life. Estamos felizes em apresentar a nova campanha W Fibra completa para você, com uma marca forte e imponente, além de outros serviços que já oferecemos, como WTV, jornais, novelas e entretenimento. Agora também você pode ter acesso aos melhores streams do mercado, como Globoplay, Telecine e Premiere. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais ou site e vem CW Land. Aqui no New Negócios Veículos é feirão do automóvel todo dia. Você está procurando carros compactos, sedãs, SUVs, motocicletas, caminhonetes, entre outros. Aqui você vai encontrar as melhores oportunidades e, é claro, o melhor negócio do Brasil. Me chama agora no WhatsApp, que a chance que você tem de sair daqui sem carro é zero. E vem para o número 1 da cidade. Vem! Belém Sorriso, a clínica odontológica que conquistou a cidade. E o próximo sorriso mais lindo de Belém será o seu. A LCM Rastreadores traz a tranquilidade que você precisa para o seu veículo. Seja carro, moto ou frotista, garantimos localização em tempo real, rota percorrida pelo veículo, alerta de partida, mapa com tempo do trajeto, velocidade e ainda identifica se o veículo está ligado, parado, desligado ou em movimento. Ligue pra gente 21 21 61 22 ou 987 11 19 38. Aproveite os nossos planos a partir de R$ 49,00 mensal. LCM Rastreadores. Mais segurança pra você. Já imaginou esse carro sendo seu? Sem entrada, sem juros, com parcelas que cabem no seu bolso. Com Consórcio Nacional Volkswagen, você conquista o seu Volkswagen do seu jeito. Venha falar com a gente e dê o primeiro passo rumo ao seu carro novo. Consórcio Nacional Volkswagen, o seu carro novo do seu jeito.
Hoje é quinta-feira, dia de reunião de células nos 4 cantos da cidade. O povo da Catedral da Família está falando do amor de Jesus. Então, se você puder, participe. Agora reúne toda a família, vem para frente da TV, porque Deus vai falar com você. Do Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é tão bom para mim e para você. Muralhas caíram, aleluia. O mar também, aleluia. Acalmou a tempestade, água em vinho transformou. Que amor é esse? Que amor. Que amor é esse? Que amor. Muralhas caíram e o mar também se abriu. Canta forte, igreja. Acalmou a tempestade, pães e peixes multiplicou. Que amor é? Você pode levantar as suas mãos e declarar nessa noite: que amor é esse? É esse. Que amor. Ele é bom, Ele é bom. Glória a Deus, continue adorando a Jesus. O Senhor está no meio de nós. Aleluia, Deus. Vai glorificando o nome dEle. Ele é adorado nessa noite.
Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. Cante. Estou preparando um caminho. Canta essa verdade, vai. Endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. A glória é dele. O que importa é que ele cresça. Então fale isso. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar, não, as suas sandálias. E nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza do quê? Erga suas mãos e louve, Pai. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, deixando tudo por amor e com alegria. Vai! Dono dos meus dias, é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, deixando tudo por amor e com alegria. E ele virá, e ele, oh glória, soberano é em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam que ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Diga essa verdade. Soberano é em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam que ele traz consigo a sua recompensa. E é ele, declara, irmão, por ele que eu estou gastando a minha vida, deixando tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, declare, vai. E é ele, cante. Erga suas mãos e aplauda o nosso Jesus, que é tão lindo. Deus que cumpre promessas. Deus da totalidade. Aleluia. Acreditar,
olho pras tuas promessas. Acredito, vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não... Abra sua Bíblia, segundo livro de Samuel, capítulo 23, verso 20 em diante. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, verso 20 em diante. Diz assim: também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e grande em obras. Ele feriu 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve o nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre a sua guarda. Diga amém. Que Deus abençoe a sua palavra, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Parece um texto estranho, meio desconexo, mas o capítulo 23 de 2 Samuel, estou achando escuro a igreja, está escuro? O que está acontecendo? O Isaías está aí? Está vendo o jogo, Isaías? Ilumina a igreja, Isaías. Eu sou um senhor de idade. Estou achando escuro, né? Melhorou? Tá. Gente, o capítulo 23 de 2 Samuel é narrado os valentes de Davi, o time de Davi, o exército de Davi. E dentre esse exército aparece, no decorrer da leitura, esse soldado de Davi chamado Benaia, ou Benaia, dependendo da pronúncia. E eu quero usar esse episódio e esse personagem bíblico para falar sobre o tema lições de uma vida improvável, de uma vitória improvável. O que é uma vitória improvável? Uma vitória que não se esperava, porque tudo concorria para ele perder. A Bíblia é um livro de homens improváveis, vivendo feitos extraordinários. E entre tantos personagens conhecidos, existe esse Benaia, que quase ninguém conhece, que aparece discretamente nas Escrituras, mas carrega uma das cenas mais intensas de coragem que a palavra de Deus registra. A Bíblia diz que esse cara desceu em uma cova, em um dia de muita neve, muito frio. E para que ele desce nessa cova? Para matar um leão, uma ameaça para a sua família, para si, para a cidade, para o exército. E ele simplesmente decide descer aquela cova, muito frio, muita neve, e o ambiente hostil, difícil, complicado, perigoso, assustador, para ele matar o leão como ele conseguiu matar. E essa é uma história que eu quero discorrer sobre ela, que está cheia de coisa boa para a gente hoje à noite aqui. As vitórias mais marcantes da vida geralmente nascem em lugares
difíceis de se viver. Talvez alguns aqui estão vivendo essa experiência. O negócio está pegando para você. O ambiente é hostil, perigo iminente. Está frio o casamento, está frio sua vida espiritual, está frio a batalha para você alcançar uma vitória. O ambiente está desfavorável. Mas as maiores vitórias geralmente nascem em ambientes assim. Sabe por quê? Para provar que você e eu não temos nenhuma chance de vencê-la. Somente quando a graça de Deus se manifesta sobre a nossa vida. Tem gente aqui com o coração apertado, a mente agitada, a alma abatida, porque você está vendo a dificuldade que você está enfrentando, a batalha intensa, e você tem que descer uma cova, enfrentar um perigo enorme, uma besta fera do campo, que humanamente falando você não tem chance nenhuma de vencer. Mas assim como Benaia conseguiu vencer, Deus manda dizer a você: fique em paz, que a vitória é sua, em nome de Jesus. Digam glória a Deus. Porque a gente, como ele, enfrentamos covas inesperadas, dias frios, guerras silenciosas, leões que tentam nos paralisar. A vida é assim. O detalhe mais impressionante é que esse homem venceu o leão num ambiente desfavorável. Não foi uma luta no campo, na floresta, foi dentro de uma cova. Ele não podia correr. Olha a coragem desse homem. Se fosse enfrentar o leão num campo de batalha, numa dessas tentativas, ele podia correr e fugiu. Não, ele desce no buraco. O leão estava lá, a neve caindo, o frio. Ele teve a coragem de descer aquele buraco para enfrentar o leão e matá-lo. Deus usa essa história, irmãos, para nos ensinar alguns princípios que transformam pessoas comuns como Benaia em homens valorosos na presença de Deus. Talvez a tua dor, a tua batalha, a tua dificuldade, você está até assustado com isso. Mas se você seguir as orientações que serão dadas dessa noite, o leão não vai te matar. Você vai vencer, e você vai cantar o teu hino da vitória, e Deus vai te honrar, em nome de Jesus. Digam glória a Deus. A primeira lição que eu aprendo nessa história é que grandes vitórias exigem enfrentamentos necessários. Aprenda isso. No verso 20 diz que ele desceu, matou um leão dentro de uma cova no tempo de neve. Benaia poderia ter evitado esse enfrentamento, poderia ter seguido, mas ele sabia do perigo que era manter aquele leão na redondeza vivo. Então essa é a primeira lição. Grandes vitórias exigem enfrentamentos que são necessários. Alguns aqui talvez estejam fugindo de alguns enfrentamentos. Você tem evitado enfrentar o inimigo que já se colocou com clareza na sua vida, que é um perigo para a sua família, é um perigo para a sua vida pessoal, para a sua casa. E alguns estão evitando enfrentar, talvez com medo, talvez resistente, talvez com dificuldades humanas que você tem. Mas aprenda isso. Grandes vitórias exigem enfrentamentos que são necessários. Não tem como correr. Ou você derrota o seu inimigo, ou ele vai derrotar você. A vida nossa, a vida com Deus, a vida espiritual, amadurece quando nós paramos de fugir desses enfrentamentos. Tem gente aqui que tem alguns leões na sua vida para matar. Talvez seja um pecado, um vício, uma amizade destrutiva, um ambiente que você, quando vai, se afasta de Deus, e você tem evitado enfrentar isso. Você até evita pensar nisso. Mas Deus manda dizer a você: ou você mata esse leão, ou ele vai matar você. Ou você tem coragem para se livrar desse perigo iminente, que toda hora ruge nos seus ouvidos, ou circunda a sua vida.
E você está brincando com isso. Benaia sabia que ele não podia manter um leão feroz na redondeza da sua casa, da sua família e do seu exército, dos seus colegas. Ele teve a coragem de descer numa cova, não dava para correr, ou era morrer ou matar. Existem leões que precisam ser enfrentados. O texto mostra que a cova era perigosa, a neve dificultava, o leão era feroz, mas mesmo assim ele desceu. Olha aqui para mim. O que você evita hoje pode se tornar o gigante que dominará o seu amanhã. Se você detectou qualquer coisa perigosa, danosa, à sua saúde, à sua vida espiritual, sua vida conjugal, sua vida profissional, se percebeu que é algo perigoso que pode destruir você, é melhor você vencer essa batalha. Não faça de conta que o leão não existe, não faça de conta que o perigo não está presente. Por favor, não faça isso, não cometa esse erro. Enfrente em nome de Jesus, mate esse leão, porque não dá para conviver com ele. Quantos eu já vi domadores de leão ficaram brincando até que o dia a fera se lançou contra ele. Então não brinque com as feras, não brinque com a hostilidade do inimigo, não brinque com a esperteza dele, não brinque com as ciladas dele. Ah, não vai dar nada não, não pensa assim, querido, vai dar sim. Não, eu vou me safar, não vai safar, ou você mata ou vai morrer. Uma morte moral, uma morte espiritual, uma morte financeira, uma morte emocional, uma morte social. Quantas pessoas estão mortas socialmente, mortas financeiramente, mortas moralmente, mortas emocionalmente, porque quando tiveram a chance de se livrar do leão, tentaram domesticá-lo, conviver com ele. Esse homem desceu na cova para matar. Não podia domesticar aquele leão, era arriscado demais. Se você está vivendo essa experiência de coisas próximas a você, que você já sabe, você não é bobo, você é um cara inteligente, uma mulher inteligente, que isso é danoso, é perigoso, não domestique de jeito nenhum esse mal. Esse mal é para você se livrar dele, é para você matá-lo. Essa fera, esse pecado, esse ambiente, essas companhias, que todas as vezes que você tenta conviver, você percebe que a sua vida com Deus começa a secar. Segunda lição que eu aprendo aqui, diga comigo: condições difíceis não limitam o que Deus pode fazer. Vamos ler mais uma vez? Condições difíceis não limitam o que Deus pode fazer. Leão feroz, uma cova, não dava para correr, neve caindo, um frio terrível, as condições dificílimas. Mas quem serve a Deus, condições dificílimas não limitam o poder de Deus na nossa vida. Isso te faz aprender, e eu também, a não avaliar as circunstâncias com muita ênfase nelas. É aquilo que eu sempre conto, como tem sempre gente nova na igreja. Vocês sabem que Golias não era para Davi, Golias era para o rei Saul. Mas o rei Saul viu as condições dificílimas. O cara era 3 metros de altura, um gigante, uma lança gigantesca, uma couraça poderosa, era um guerreiro, o maior campeão dos filisteus. E Saul olhou e disse: não dá para enfrentar, é muito grande. E Saul se escondia na sua cabana, o rei amedrontado,
Os soldados vendo o seu rei amedrontado, e ninguém tinha coragem. Por 40 dias o Golias insultava o exército de Israel, até que chega Davi. Trabalhava no iFood, foi levar comida para os seus irmãos, que era um guerreiro, que chegou lá, os irmãos dele começaram a brigar com ele: sai daqui, moleque, vai embora daqui, se dá lugar para menino. Aí quem é esse gigante aí? Não te mete nisso, Davi. Não quero saber quem é esse cara aí. É o gigante dos filisteus. Ele está insultando a gente e ninguém tem coragem de enfrentá-lo. Cadê o rei? Também não tem, está lá escondido. Eu quero falar com o rei. O que você quer falar com ele? Eu vou enfrentar esse gigante. Porque Davi olhou e disse: realmente é muito grande, mas não dá para errar não. Saul disse: é muito grande, não dá para enfrentar. Davi disse: é muito grande, não dá para errar. Aí foi levado até o rei. O rei disse: o que você quer, menino? Eu vou enfrentar o gigante. O rei riu, depois percebeu que era coisa séria, colocou a roupa dele, a vestimenta bélica do rei em Davi. Davi não conseguia nem andar, de tão pesado que era. Disse: não vou com esse negócio não. E vocês sabem o resto da história. Com uma pedrinha, o gigante caiu, morreu com a sua própria espada. Ele fica tonto, cai. Davi corre, pega a espada do gigante e puf, corta a cabeça do gigante. Situações desfavoráveis, ambientes hostis, mas isso não limita o poder de Deus. Talvez alguns aqui estão vivendo isso. Você olha em volta, é só uma notícia. Você vê a sua condição pessoal, é só dificuldade. Se você for limitar o Deus que você serve pela situação que você está, você nunca vai ter milagres. Porque o Deus que você serve está acima das circunstâncias, e Ele pode todas as coisas na sua vida. Diga glória a Deus. Foi sempre assim. A Bíblia está recheada de exemplos. José venceu lá da prisão, no cárcere. Daniel venceu na cova. Jonas venceu na barriga do peixe. E Benaia venceu num buraco cheio de neve e matou um leão. Todos eles tinham uma coisa em comum: a mão de Deus estava sobre eles. E é isso que você não pode perder. Não perca a bênção de Deus. Não se afaste da presença de Deus. Não falte na sua igreja, não falte na sua célula, não falte no seu tempo a sós com Deus e oração na sua casa. Não perca a bênção de Deus. Não perca, que isso faz toda a diferença. E guarde no seu coração: ambientes difíceis não impedem vitórias espirituais na nossa vida. Terceiro lugar, diga comigo: as batalhas secretas preparam honras públicas. Mais uma vez, as batalhas secretas preparam honras públicas. Olha o que diz o verso 23. Não, 22. Esse é o 22. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve o nome entre os primeiros 3 valentes. 23. Era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou. E olha essa frase: e Davi pegou o cara, ficou sabendo da história, o colocou sobre a sua guarda. Ele sai da cova e vai para o palácio. Ele sai do buraco e vai para o destaque. Ele sai do perigo vencido para honra. É isso que Deus faz. Se você é daqueles que batalham secretamente na presença de Deus, Ele vai te honrar publicamente, vai te colocar por cabeça, em nome de Jesus. Diga amém. Depois dessa história, Benaia não virou apenas um soldado, ele era só um soldado. Ele se tornou alguém próximo do rei Davi. Isso revela um princípio muito interessante.
Há guerras que Deus permite porque elas revelarão quem está preparado para carregar posições maiores. Todo mundo aqui quer ter uma posição melhor, e é normal, é natural, mas a posição pública maior que você deseja alcançar depende do lugar secreto que você frequenta todo dia. As batalhas secretas, eu costumo dizer que a minha guerra não é aqui quando eu estou pregando, a minha guerra é lá de madrugada, quando eu acordo cedo para orar. É lá que o negócio pega, para que quando chegarmos publicamente, Deus nos abençoe. Então tem muita gente aqui investindo muito tempo publicamente e pouco ou quase nada do tempo secretamente. Sai sem ler Bíblia, sai sem orar, sai sem falar com Deus. E essas guerras que você está vivendo, e só você sabe qual a intensidade dela. Se você for fiel no secreto, Ele vai te honrar em público. Amém? Então guarde esse princípio. Antes do reconhecimento, irmãos, antes de Benaia sair para o palácio para ser da tropa de elite de Davi, antes disso, houve uma luta escondida que ninguém viu. Só estava ele, o leão, a neve e a cova. Não foi uma luta pública, foi uma batalha secreta, íntima, mas Deus viu. Você pode até não ter reconhecimento das pessoas que você esperava, mas fique em paz, Deus está vendo tudo. Ele vai te colocar por cabeça, em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus, diga glória a Jesus. Deus observa no secreto, irmãos, aprenda isso. Deus observa no secreto antes de exaltar em público. Antes de você querer o que o outro tem, procure saber o preço que ele pagou. Às vezes você deseja o que o outro tem, mas não está sabendo e nem disposto a pagar o preço que o outro pagou, para chegar onde ele chegou. Então Deus observa a gente no secreto, na nossa intimidade com Ele, na nossa maneira de ser íntima, e Ele deseja nos colocar por cabeça. Mas o que define esse sucesso todo é o nosso tempo secreto com Ele. Digam todos amém. Há pessoas querendo visibilidade sem processo nenhum, querem destaque sem processo nenhum. Isso me fez lembrar o Romário. Numa dessas Copas do Mundo, ele entrou no ônibus dos jogadores e chegou lá, tinha um cara na janela, no lugar dele. Ele disse: sai daí, não tem nem história. Tem gente que quer alcançar sucesso sem história. Benaia chegou a ser da tropa de elite de Davi, foi para o palácio, mas o preço que ele pagou lá naquela cova, quem teve a coragem de descer com uma neve caindo para enfrentar um leão dentro de um buraco? Foi ele. Ele não chegou lá no palácio à toa, não. Para chegar até o palácio tem um processo, e geralmente é doloroso, e quem fugir desse processo doloroso vai ficar sempre na cova, não vai sair de lá. Em último lugar, diga comigo, a verdadeira vitória é sair da cova sem perder a essência. Ele sai de lá, ele entra como soldado e sai como soldado promovido. O que isso nos ensina? Benaia não apenas matou o leão, ele saiu vivo da cova como um soldado que era, porque há pessoas que vencem, mas perdem a sua essência. Deixa eu detalhar isso aqui para vocês. Existem pessoas que conquistam posições, mas perdem a sua essência de ser humano.
deixam de ser pessoas humildes, deixam de ser pessoas úteis, servos, bênção na vida das outras, porque ele até conseguiu vencer e matar o leão, mas a essência dele ele não preservou. Ele deixou de ser um soldado, ficou nariz empinado. A gente vê toda hora isso acontecendo, e a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Quanto mais Deus te abençoar, por favor, não empine esse nariz. Quanto Deus mais abrir portas para você, mais humilde seja. A humildade é uma roupa que cabe bem no cristão. O que é humildade? É leseira? O que é humildade? É ser bestão? Não. Humildade é força sob controle. Você tem força, você cresceu, você prosperou, você avançou, você se destacou, você tem poder agora, mas você controla. Não usa isso para machucar ninguém. Você usa o que Deus te deu para abençoar as pessoas, em nome de Jesus. Digam amém, digam glória a Deus. A maior vitória na vida, irmãos, é continuar pertencendo a Deus depois da guerra. A maior vitória na vida é viver pertencendo a Deus depois de uma guerra vitoriosa. Você está preparado para matar esse leão? Você está preparado para estar bem na foto? Você está preparado para ser uma pessoa próspera? Você está preparado para os teus sonhos, quando forem realizados, você mesmo assim permanecer em Deus? Esse é o maior drama do Deus Todo-Poderoso, de ter filhos que Ele sabe que se Ele mudar a sorte de uma forma poderosa, muitos vão largar os seus caminhos. Benaia sai da cova, entra como soldado e sai como soldado promovido, ele não perde a essência dele. Vou dar um conselho a você que é casado. Na vida conjugal hoje, tem um tempo que o marido ganha mais, a esposa nem tanto. De repente, o geral vira, a curica empina, a mulher começa a ganhar um pouco mais, o marido um pouco menos. Deixa eu dizer uma coisa para você: não perca a sua essência. Você, homem, que conheceu essa mulher e ela se apaixonou por você, e você naquela época, só Deus sabe como você era, parece Gênesis, sem forma e vazio. E essa mulher quis você, quis ser a tua esposa, e você cresceu, prosperou. Não perca a sua essência. Ela que orou por você, e hoje você é um vitorioso. E você, minha irmã, cuidado com o sapato alto. Olha, mulher com sapato alto, irmãos, se ela perder a essência, ela pisa no cara. Ela pisa. É claro que não tem nenhuma aqui, pessoal, elas faltaram hoje. Mas tem mulher que não sabe lidar com a prosperidade. Ela já chega pisando forte em casa. O marido está lá. Diz: amor, o jantar. Em vez dela dizer: não, amor, estou aqui para isso, vou preparar um jantar jóia. Não, eu não estou cansada, cheguei do trabalho. Ó, tá vendo? Quer humilhar, quer humilhar. Benaia não perdeu a sua essência. Não perca a sua essência. Tem gente que só porque conseguiu comprar um smartphone já mudou. Ele já mudou. Smartphone. Não perca a essência. No reino de Deus só tem espaço para uma estrela. Essa estrela se chama Jesus de Nazaré. Só Ele. Só Ele. Aprenda isso. Aqui entre nós,
o maior, disse o Senhor, não é o que é servido, é o que serve. Houve uma confusão, uma briga entre os discípulos, quem vai ficar do lado direito quando morrer, lá no trono de Jesus, e uma briga danada, e vieram falar com ele: mestre, o que é que o senhor me diz? Olha, no meio de vocês é diferente, vocês estão errados. No reino de Deus, meus filhos, o maior não é o que é servido, é o que serve. Você pode ser desprezado diante dos homens, mas se você tem um coração de servo, você é honrado diante de Deus. Então seja fiel a Deus, seja fiel ao Senhor. Amém. A história de Benaia nos ensina, eu encerro aqui: covas não anulam destino. Alguns aqui estão na cova, a guerra está grande, está difícil, mas o seu destino não foi anulado. Neve não impede milagres, amém, irmãos? Leões não conseguem parar quem Deus fortalece. Talvez existam pessoas hoje aqui vivendo dias frios, lutas escondidas, batalhas intensas, pressões, mas Deus manda dizer a você nessa noite: a cova não será seu túmulo, será o cenário do seu testemunho de vitória. Diga amém, aplauda o Senhor, fica em pé, dá um brado de glória, diga glória a Jesus. Não espere o conforto para achar que está tudo bem. É na cova que vai ser a tua maior vitória e o teu testemunho. Não reclame dessa cova, dessa neve, desse leão, não reclama não. Fica tranquilo, que você vai sair da cova e vai para o palácio. Se não perder a essência, se não perder a identidade cristã. Quanto mais Deus te colocar por cabeça, mais parecido com Jesus fique. Lembram de Pedro? Jesus chegou para ele: Pedro, eu vou lavar teus pés. E o Pedro disse: o quê? Eu vou lavar teus pés, senta aí. De jeito nenhum, jamais vou permitir uma coisa dessa, o meu Senhor lavar os meus pés. Pedro, deixa eu lavar teus pés. E Pedro disse: não vou deixar. Aí Jesus falou: então tu não tem parte comigo. Aí o Pedro, todo afobado: então me lava todo que eu não quero perder. Aí Jesus dá uma frase que é linda demais. Ele fala para Pedro assim: Pedro, deixa eu lavar teus pés, porque o que eu faço agora, você só vai entender depois. Tem gente aqui reclamando da sua cova, do frio da neve e do leão perigoso. Fique em paz, Deus está nisso aí. Ele vai te tirar daí, Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. Benaia jamais esperava ir lá para o palácio, foi para o palácio, mas antes do palácio tem a cova. Se você superar a cova, Deus te coloca no palácio. Amém. Levante a mão direita para o Pai. Pai, obrigado por essa noite tão gostosa, tão abençoada, pela Tua palavra que é poderosa, que é cheia de vida, e que ela não se perca na nossa mente, nem no nosso coração. Pelo contrário, a gente guarde a Tua palavra para não vacilar contra Ti. Que o Senhor nos acompanhe de volta para casa, e que a gente jamais perca a essência. Quando a vida começar a melhorar, e vai melhorar, vamos ser muito mais abençoados ainda nessa terra. Não permita que percamos a essência, mas pelo contrário, que sejamos servos de todos para a glória do Teu nome. Abençoa a Tua igreja, as nossas células amanhã, nosso batismo que virá. Aviva a Tua igreja cada vez mais, Senhor, e torna essa igreja cada vez mais forte. Que cada um possa começar o dia orando, lendo a Tua palavra, te servindo, pregando o Evangelho e declarando a nossa fé. Leva-nos em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Digam todos amém. Deus abençoe. Boa noite a todos. Até domingo, se Deus quiser, 9 da manhã e às 19h30. Em nome de Jesus, vai em paz. Não sei se está chovendo.
Venha conhecer o lugar que vai abençoar a sua família, onde você é recebido com amor e aprende os segredos de um casamento feliz e filhos transformados pela graça de Deus. Você está na casa de Deus. Culto da corrente da família, louvor, adoração, palavra e milagres com o pastor Lourival Pereira para o seu lar. Todos os domingos em 2 horários, às 9 da manhã e às 18h30. Nossa família é o nosso maior tesouro. Esperamos por você. Catedral da Família, um lugar feliz de viver.